Olá, pessoal. Meu nome é Michele Fiorese e vou apresentar para vocês a minha revisão integrativa da literatura psicológica sobre adoção por casais homoafetivos. Então, houve um grande interesse em estar realizando esse artigo, essa revisão sistemática. Por quê? Porque hoje nós encontramos muitos estudos referentes à adoção por casais ou famílias héteros, né? E poucos assuntos correlacionados a casais homoafetivos, pessoas do mesmo sexo. Então, vou apresentar para vocês a psicologia jurídica e também depois vou falar um pouquinho da adoção, casais homoafetivos e os resultados obtidos. Então, a psicologia jurídica, ela se tornou-se uma profissão em 1960 por meio dos trabalhos que foram realizados voluntários na área criminal por pessoas que estavam em situação prisional e também adolescentes infratores. E somente no ano 2000 ela foi reconhecida como uma nova área da psicologia. Em torno de 1979, a atuação do psicólogo na esfera jurídica ela se estendeu para a área civil também, desenvolvendo trabalhos voluntários por famílias que se encontravam em situação de vulnerabilidade econômica e social, por Tribunal de Justiça em São Paulo. O que é a adoção? Então, para o direito civil, ele é um ato pelo qual o indivíduo ele assume como filho uma pessoa que ela não tem nenhum vínculo consanguíneo com esse casal, com essas pessoas, né? Então, um casal que eles não são, um casal que não são os pais biológicos do adotado, eles se tornam pais adotivos dessa criança ou desse adolescente. Paiva, então, ele explica que a adoção ela teve a sua primeira aparição na legislação brasileira em meados de 1828, onde ela veio para amenizar e resolver os problemas daqueles casais, as famílias que queriam ter filhos, que tinham o desejo de ter filhos, porém não poderiam de forma biológica. Então, a adoção ela vem para desproblematizar essa situação. E segundo Brasil, então, o processo de adoção ele era muito escasso, e a partir do Código Civil de 1916, com base na Lei 3071 de 2016, ela virou um marco importante para o Brasil. Então, os casais homoafetivos, somente em 2011 ele foi reconhecido como a união civil de pessoas do mesmo sexo, porém em 2013 somente ela foi realizada a proibição dos cartórios de todo o país, pelo Conselho Nacional de Justiça Brasileira, a recusarem a realização do casamento civil por pessoas do mesmo sexo. Então, os cartórios não poderiam estar recusando esses casais a estarem realizando seus casamentos, né? E o IBGE, em 2010, ele fez um estudo onde apresentou mais de 70 mil pessoas que elas moram hoje com os cônjuges ou com os companheiros do mesmo sexo. No Brasil, então, ela não há nenhuma restrição a respeito da adoção por orientação sexual, mas a adoção ela é muito mais burocrática e dificultosa, mas tanto no âmbito moral do que mais no legal. Se para os casais héteros já é dificultoso a parte da adoção, do processo da adoção, para os homoafetivos é muito mais, tendo em vista os preconceitos, a discriminação. Weber, então, ele afirma que a adoção ele é um fenômeno que ele é contingenciado ao tempo e ao espaço. E mesmo algo subjetivo nessa ação é função da ciência dar conta dessa subjetividade. E ainda Pereira, ele discorre que a adoção é um ato jurídico, onde uma pessoa recebe em sua família uma outra pessoa como filho ou filho, e eles não têm nenhum tipo de relação de parentesco consanguíneo. A metodologia, então, utilizada foi uma revisão sistemática de literatura psicológica, correlacionada, então, à adoção por casais homoafetivos. Foi feito, então, uma busca nas bases de dados, procurando artigos a respeito da adoção, homoafetivos e casais homoafetivos. Foi realizada, então, essa busca na base de dados da BEPSI, CAPS, Lilacs, PepsiC e Cielo, entre os anos 2013 e 2018, para ter uma ampla divulgação dos artigos, né, publicações no Brasil e com o idioma português. Aqui eu apresento para vocês as categorias temáticas que foi correlacionado, então, que foi que eu classifiquei, que é a adoção, psicanálise, preconceito e processos jurídicos.
Aqui eu apresento, então, para vocês as categorias metodológicas elaboradas para a classificação dos estudos. Então, estudos empíricos, que são relacionados às produções realizadas com coleta de dados em grupos específicos, mediante a aplicação de questionários, escalas ou entrevistas. Estudos teóricos, então, realizados por revisões sistemáticas ou não sistemáticas. E estudo de caso, então, que são produções realizadas por estudos particulares. Os resultados, então, foram encontrados 19 artigos, deles, então, foram excluídos 5 por duplicações, e permanecendo apenas 14 artigos. Desses 14, então, eu classifiquei a Brepsi 1, CAPS 1, Lilac 6, Pepsic 1 e Cielo 5. Os resultados, então, a tabela 3 aqui apresenta os números dos artigos publicados conforme as bases de dados analisadas. Então, ali tem todas as revistas que foram publicadas e a quantidade de artigos deles. Os resultados, então, a tabela 4 são os métodos de investigação dos estudos e temas também de investigação, que são estudos empíricos 9, estudos teóricos 4 e estudos de caso 1. Então, a discussão. Os resultados voltados, então, para a temática denominada por adoção, ela compreende todas as pesquisas que foram relacionadas por adoção de casais homoafetivos, homossexuais ou de pessoas do mesmo sexo. Então, ele traz essa histórico da adoção como um assunto para desproblematizar a questão de ter filhos e não poder ter por ordem biológica. A psicanálise, então, ela apresenta o desejo da filiação, né, de ter um filho e a adoção. Também apresenta que a psicanálise, ela mostra que o lugar da criança no âmbito familiar, ele é único e também singular. As funções maternas e paternas dentro do contexto familiar, não há determinação do papel do homem ou da mulher, e sim daquele que vai desejar adotar e ocupar este espaço como pai ou como mãe. Discussão. Então, sobre Oliveira, então, ele diz que a compreensão do Freud sobre o desejo da adoção, ele vem da função dos pais assumirem um lugar primordial para essa criança. Então, a criança é um fator importante para o desenvolvimento e reconhecimento da sua identidade, né? É o momento que essa criança assume o papel de filho, então ela precisa ter um reconhecimento da sua identidade a partir do momento da adoção. Então, nesse contexto, também podemos afirmar a respeito dos desejos de tornar-se pais, que os casais homoafetivos têm esse desejo de construir uma família, o desejo de adotar, o desejo de tornar-se pais e mães. E também no âmbito de preconceito, podemos compreender também as pesquisas que foram relacionadas ao preconceito ainda existente nos homoafetivos e também ligados à adoção. Então, que eu posso dizer para vocês que, conforme todos os resultados obtidos em análise, eu pude observar uma predominância nessas duas temáticas centrais, que foi a adoção com ênfase na psicologia jurídica e na psicanálise, e o preconceito, que também ele compreende as pesquisas em um todo, nos estudos que focam referente à dimensão das atitudes do preconceito e a manifestação ainda dele enquanto o comportamento discriminatório, né, ainda muito presente no cotidiano, né, tanto na questão da adoção, tanto na questão dos homoafetivos. Hoje, a adoção, ela não apresenta nenhum tipo de critério de exclusão ou hierarquização perante os candidatos homoafetivos, mas os homossexuais, eles justificam muito um descontentamento e uma vontade menor em adotar, pelo processo em realmente ser burocrático, pelo enfrentamento desse processo e por ser um processo humilhante pela situação que eles se encontram, né? Porque ainda tem um preconceito muito grande e o medo de falhas também no processo de parentalidade. Ainda a Cecília ali, ele justifica que não há discriminação e preconceito envolvendo não somente os casais homoafetivos, mas também como o adotado, pela questão da estruturação dela e o reconhecimento da sua identidade dentro da família. Muitas vezes, o preconceito perante a sociedade, perante esse filho, né, pelo casal, ou também uma questão, talvez, até jurídica, né.
por esse processo, por mais que não tenha uma exclusão, né, não tenha nenhum critério de exclusão, mas ainda há esse preconceito. Então, interliguei a temática preconceito com a temática de processos jurídicos, onde ele apresenta alguns estudos dos processos jurídicos, bem como o papel do psicólogo nesse momento, e ele apresenta, então, que a adoção, apesar de não ser vedada, ele é algo ainda, uma disputa na área jurídica, onde tem maior repercussão e visibilidade. Ainda assim, entendemos que as pessoas têm um desejo de construir uma família, mas o medo e a frustração são muito maiores, ainda mais pelos homossexuais, que eles têm um papel de representatividade na sociedade, né? Ainda sofrem muito preconceito por suas orientações sexuais. Freire, então, ele complementa que a visão dos autores citados acima, né, apesar de toda a conquista dos direitos dos homossexuais, direitos do humano, ainda é relevante perto da quantidade de preconceitos que ainda ocorrem com essas pessoas. Nas considerações finais, eu acredito que, por mais que tenham estudos, ainda falta uma necessidade de um avanço em novos conhecimentos que eles podem possibilitar uma diminuição no processo discriminatório que é manifestado na adoção, né, por esse processo da adoção nos casais homoafetivos, e ainda assim, necessariamente, um amadurecimento sobre o assunto, quanto pela sociedade, né, pois desde a resolução brasileira do casamento civil entre as pessoas, vem ainda aqueles rumores dos casais que procuram o processo de adoção para realizar o desejo de tornar-se pais, tornar-se uma família, mas ainda sofrem esse preconceito, então tem que ter um amadurecimento entre a sociedade. Que deixa uma reflexão para vocês, então, que a adoção por homossexuais não é diferente daquela realizada por heterossexuais, visto que todos têm a capacidade de amar e ensinar valores a outras pessoas. As minhas referências. E aqui eu quero deixar um muito obrigado pela atenção de todos, primeiramente pelo meu coordenador e o meu orientador, professor Dr. Adriano, por toda a ajuda que ele me deu e também pelo todo o ensinamento, toda a força e ao realizar a minha revisão sistemática, eu também agradeço ao curso de Psicologia, Universidade do Oeste de Santa Catarina, Campus Videira, por espaço que ele é privilegiado, um conhecimento e onde todas as nossas ideias são recebidas com sucesso. Obrigado pela atenção. Posso entender? Precisa da sua permissão